Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Hoje, a pedidos, algumas pessoas pediram para eu gravar esse vídeo de como a gente pode fazer mensalmente, de uma forma extremamente simples, o valuation de fundos imobiliários. Tá? Então, segue comigo nesse vídeo que tu vai entender o passo a passo, os fatores que impactam e como é que a gente pode fazer isso de uma forma bem fácil e automatizada. Se você gosta do conteúdo, já deixa o seu like, já compartilha aí com os amigos para que todo mundo consiga também ter um parâmetro para fazer mensalmente e entender se vale ou não a pena comprar determinada cota ou não de fundo imobiliário, ok? Para começar, eu vou apresentar aqui para vocês quais são os indicadores que afetam o valuation de fundo imobiliário. Tá? Então, eu vou apresentar, peguei hoje é 30 de maio de 2021, e vou apresentar para vocês a NTN-B longa, quanto é que ela está valendo. Então, esse é o primeiro item que impacta um fundo imobiliário, o valuation no fundo imobiliário. Tem gente que usa, tem alguns analistas que usam 2030, e eu gosto de usar de 2035 para o valuation. Tá? Então, esse é o primeiro item. Uma NTN-B é composta do indexador, então ele é o IPCA, que seria inflação, mais um prêmio, Então, é isso que a gente está olhando, renda fixa é inflação mais um prêmio. Então, primeiro item, NTN-B 2035. O segundo item é o que a gente considera prêmio de risco, O que é um prêmio de risco para um fundo imobiliário? Então, o prêmio de risco é o que a gente aceita ganhar a mais por estar exposto em renda variável. No caso, fundos imobiliários também são renda variável. Então, se você já tem um prêmio lá na NTN 24, você vai ter que adicionar um outro prêmio aqui para estar investindo em fundo imobiliário. A Rede, no início do ano, mostrou esse gráfico. Então, aqui vocês já podem ter uma bela ideia do que é que impacta, Deixa eu compartilhar, senão aqui eu acho que eu não estou compartilhando, só mostrei aqui, então melhor eu compartilhar, senão posso estar fazendo arte aqui. Pronto. Agora não vai, agora não vai ter erro. Então aqui, a Rede, eu acho que, eu não sei se foi no fundo de fundos dela, no fundo de shopping, enfim, ela mostrou em janeiro, eu acho, num relatório, esse gráfico, eu salvei o gráfico. O que o gráfico diz? Que no período aqui de junho de 2012, o prêmio de risco era de 2%. Depois aqui, até de 2013 a 2015, esse prêmio de risco foi em 3,74%. Em março de 2018, 2,23%. E aqui em agosto de 2019, segundo semestre, 3,15%. Então, isso aqui dá uma média de um prêmio de risco para você investir em fundos imobiliários acima da NTN-B, obviamente, de 3,1%. Então, vocês vão ver que eu vou trabalhar com 2%, 3% e 4%, que é mais ou menos esse range, Depende do quanto mais arriscado é o fio, menos arriscado, mas isso é percepção pessoal, tá? Então, esse seria o segundo item que impacta o fundo imobiliário, que é o prêmio de risco. O terceiro item é a inflação, no caso do papel, e a reposição ou manutenção, no caso de tijolo. Isso a gente vai usar uma métrica bem simples que vocês vão entender, Então, não teria o problema desse terceiro item, que o papel sempre tem que repor a inflação, e o tijolo, já via de regra, tu tem que guardar alguma coisa para benfeitorias, melhorias e manutenção, E o quarto item é exatamente o dividendo que ele paga por mês. Tá? Isso não diz respeito a nós, mas sim a performance do gestor. Então, nós vamos pegar esses 4 itens e nós vamos trabalhar numa tabelinha que eu fiz, e aí vai ficar bem simples para vocês entenderem, tá? Bom, eu peguei aqui exemplos
né, que seria o pagamento para o mês que vem, né? Então, a partir de segunda-feira, aí no final do pregão, a gente já tem o que os fundos imobiliários vão pagar referente ao mês de maio, né? Então, eu peguei o ALZR, o CPTS, CVBI, GGRC e HCTR. Nenhum desses é recomendação de compra ou venda. É só para vocês terem uma ideia de como a gente faz isso aqui, né? Essa planilha de valuation. O que eu gosto de ter na minha planilha de valuation é a data X dividendos. Eu sempre ponho aqui tal dia útil, tal dia útil. Eu não ponho a data de pagamento, eu ponho a data X, porque aqui, daqui a pouco eu posso vender um fundo imobiliário e ainda conseguir pegar, pegar na parte da data com de outro fundo imobiliário, então essa informação para mim é útil. Todo mundo, quem é investidor e quem acompanha de perto seus investimentos sabe seu preço médio e sabe o dividendo que o seu fundo imobiliário está pagando no mesmo mês. Então, eu não estou inventando nada aqui, eu estou pegando simplesmente uma tabela que vocês têm. Pelo menos até aqui, todo mundo deve ter mensalmente, né? Esses itens aqui, que é o seu preço médio, o quanto de dividendo ele pagou, quantas cotas você tem, eu fiz um padrão aqui de 100, o dividend yield do mês, né? Então, você tem a formulazinha aqui, e o on cost, que é o quanto é o custo que você pagou para aquisição em cima do dividendo que está hoje, ok? E o valor de mercado. Beleza, até aqui todo investidor tem. Show de bola. O que nós vamos acrescentar na planilha aqui? Nós vamos acrescentar os itens. Quais são eles? NTNB 35. Eu peguei no site do Tesouro Direto, está aqui, ó, 4,12. Ok? Então, esse foi o meu primeiro item. Segundo item que eu comentei, o prêmio de risco, que eu mostrei aqui, da Hedge, né? Fundos mais previsíveis, eu coloco 2%. Né? Os de logístico estão muito previsíveis, né? O Zira, o meio híbrido, meio renda urbana e tal, e está bem previsível. O GGRC, por toda a questão da gestão, eu estou colocando 3%, mas ele poderia também estar nos 2% futuramente. E os de papel, estou colocando 4%. Ok? Então, esse é o prêmio de risco pessoal que eu, Giovana, defini. Isso aqui eu peguei no site do Tesouro e isso aqui eu defini. E agora entra a questão da inflação e da retenção para melhorias, para benfeitorias. O que acontece? O Tesouro, o Boletim Focus informa que nas últimas 4 semanas a inflação para esse ano era 5,01, depois veio nas 2 últimas semanas 5,15 e agora está 5,24. Então, vamos colocar aqui 5,24 como inflação. Já deve estar, mas aqui ele está com uma... Beleza. E a retenção do tijolo, eu sempre uso um padrão. Então, aqui a inflação para o papel, eu tirei do quê? Do Boletim Focus, recortado aqui. E a retenção eu sempre uso 5%, que é aqueles 5% dos 95%, os outros 5% que o fundo imobiliário tem que reter, eu entendo que no tijolo ele retém para fazer melhorias, benfeitorias e por aí vai. Ok? Muito bem, então eu já tenho todos os componentes aqui, exceto o dividend yield. Eu coloquei aqui para eu saber que tipo de, se é tijolo ou papel. Legal. Por que eu digo que é pessoal o dividend yield neste caso aqui? Porque eu simplesmente peguei ele e multipliquei pelos últimos, imaginando uma projeção de 12 meses. Okay? Então, eu peguei e usei tudo isso. Ah, Giovana, mas tem um não recorrente positivo ou não recorrente negativo. Aí você faz manual aqui, faz a continha manual, porque naquele mês teve um não recorrente, teve uma multa, o inquilino saiu, e aí vai ficar, você imagina que vai ficar 2 ou 3 meses vago, então tu vai tirar aquele valor do dividendo, enfim. Então, aqui você coloca o dividendo, que é o quarto item que compõe a nossa fórmula. E aí a gente chega no preço teto, aqui a fórmula que eu não vou entrar no pormenor, porque a intenção não é explicar isso para vocês, tá? Mas é como você vai construir isso. Ok? Muito bem. Então, você tem o valor teto
E ao lado do valor teto, eu coloquei o valor patrimonial por cota, porque isso me dá uma ideia de qual é o VP, principalmente para papel, né? Onde anda o VP e onde anda o preço teto e o valor de mercado, né? Cadê aqui? O valor de mercado. Então, aqui eu fiz, ó, só para negritar, o que está em negrito é porque é maior que o meu PM fictício aqui. Muito bem. Então, eu consigo ver o quê? Para finalizar essa planilha aqui. Preço teto do ALZR com esses parâmetros, a NTNB, o meu preço de risco, a retenção de 5% e uma linearidade de 12 meses a 0,68, me diz que o preço teto dele é R$ 125. Quanto ele está no mercado? Ele está 127. E o VP dele é 102. Então simplesmente eu fiz uma conta aqui dizendo o quê? Se eu comprar hoje, ele praticamente eu vou comprar com 2 meses sem receber, porque eu vou estar pagando acima de qualquer zona de conforto, o equivalente praticamente a 2 meses, né? Então, neste momento, eu, Giovana, não compraria, certo? Legal. Não é recomendação, isso aqui é para fins de estudo e aprendizagem e para vocês entenderem como construir uma planilha assim. Pegando o CTPS, o preço dele é 94. Mas quanto é que ele está? 99 a mercado. Também, ele está aqui, ó. Está R$ 5 acima. Então, em tese, demoraria, ele está pagando em 5 meses para eu receber. Quer dizer, eu já estou perdendo 5 meses. Então, não faria muito sentido eu estar comprando ele neste preço. Ah, Giovana, mas eu quero comprar ele se o preço teto é 94. Eu quero comprar ele a 96. Põe ordem lá e aguarda, né? A volatilidade dos fundos está tamanha que você pode dar sorte aí de pegar ou de uma arbitragem, porque muitos desses fundos também estão com emissão, né? CVBI, a mesmíssima coisa, né? Então, o preço teto dele, esse é maior, o preço teto dele é 89, com esses parâmetros, né? O valor patrimonial dele, então, o preço teto dele, alguma coisa tem que acontecer, depois a gente vai ver, para que se ajuste próximo o valor patrimonial por cota aqui, né? Então, aqui é interessante que ele está bem aqui, né? E quanto é que ele está no mercado? 104, o valor teto dele é 89, então, obviamente, esse aqui a gente não, não faria absolutamente nada. E também não faria absolutamente nada no GGRC, que com esses parâmetros o preço teto seria 108, ele tá 120 no mercado com um valor patrimonial por cota de 124. Ok? Então, eu só coloquei aqui a diferença em termos de percentual e o HCTR. O HCTR é o que mais distorce, porque olha que interessante, ele está 136 no mercado e o valor patrimonial, o valor patrimonial por cota é 116. Só que ele dá um ágio ainda muito alto pelo que ele está entregando os R$ 2. Então, que fazendo uma conta é 1,46 por mês de dividend yield. Então, enquanto ele pagar isso aqui, tu vai poder comprar, né, num valor teto até 180 com esses parâmetros. Mês que vem pode mudar quando eu fizer isso? Claro, pode, e aí nós vamos entender o que pode mudar, né? Pode mudar basicamente a inflação e a NTN, né? Porque o teu prêmio de risco dificilmente vai mudar e a tua retenção para tijolo vai ficar igual. E a não ser que ele pague um dividend yield menor, isso aqui, ou, né, menor do que os R$ 2, que não é o que parece, para quem lê o relatório desse mês aqui, eu acho que eles vêm há 3 ou 4 meses mantendo esses R$ 2, então acho que eles estão buscando mais uma linearidade na distribuição. Mas ele seria o quê? Que nos daria o maior conforto para entrar, teria sobre o preço teto. Com esses parâmetros, tu ainda teria R$ 46 de
fôlego. Só que, obviamente, que isso aqui, tu olha e diz assim, mas como? Se o valor patrimonial por cota é 116, daí tu já fica com um ponto de interrogação. Só que você está com um ponto de interrogação desde dezembro do ano passado, novembro, quando começaram a dizer, vai cair o GPM, vai cair o GPM, vai cair o GPM, os fundos de papéis vão sofrer. Houve uma revolução no mercado que mudaram todas as taxas, né, de GPM para IPCA, e o que acontece? O GPM continua alto. Esse mês veio 4%. Então, assim, se preocupa quando realmente tiver um sinal de que aquilo, a cota ou distribuição do dividendo vai cair. Por enquanto, não é o que nos parece. Tá? Então, olhando isso aqui, seria o quê? Verde seria compra, né? E o vermelho não faria nada. E aqui eu só coloquei um percentual de diferença com o que tem a mercado, para a gente ter uma ideia do quanto de gordura teria, né? Porque o preço teto te dá um conforto e às vezes tu busca um conforto ainda maior, né? Que tem gente que gosta de 10 a 20%, e aí é uma distorção para determinados casos bastante grande. O que eu queria comentar com você? Isso aqui é um simples valuation em cima de uma planilha que todo investidor que cuida mais de perto dos seus fundos imobiliários tem. Mas o que a gente aprende também? A gente aprende também a fazer o rebalanceamento da carteira. E o rebalanceamento da carteira é o quê? É investir no que está mais barato em relação ao mercado. Então, vamos lá. Principalmente em relação ao nosso preço médio, né? A gente quer sempre fazer um preço médio. Eu tenho um preço médio de 118 e um preço de mercado de 127 no Alzira. Eu tenho um preço médio de 99, está 99,80 a mercado. E eu tenho um preço médio de 115 com 136 a mercado. Esses três, em tese, sobre aquela máxima de comprar os descontados, esses eu não compraria, porque estão acima do meu preço médio. Eu compraria o CVBI, porque eu tenho um médio de 108, ele está 104 no mercado, e o GGRC, que eu tenho um médio de 136, ele está 120. Só que olha que interessante, pelo valuation, eles são os que estariam mais caro percentualmente, né? Mais caro em cima do preço teto. Então, veja que isso aqui é mais um instrumento que você pode se balizar. Mais um. Né? Não quer dizer que seja o único e não quer dizer que o rebalanceamento está errado. Quanto mais tu entende, mais tu diz, eu vou para esse lado, eu vou para aquele. Aí é uma questão de opção sua. Se você, olhando isso aqui mesmo assim, disser, eu quero comprar o CVBI para fazer médio, decisão única e exclusivamente sua, né? É o investidor que decide o que é melhor. Ou se você quer comprar o GGRC, que está 120. A minha intenção aqui, pessoal, é justamente destacar isso, por quê? Porque eu tenho ouvido muito se falar, tá barato, tá o fundo, tá barato, o fundo de tijolo, tá isso, tá aquilo. Será que realmente está barato? Será que realmente está barato? Essa é uma grande reflexão, e essa planilha te ajuda a isso. Essa planilha te ajuda a dizer assim, realmente, não está barato. Agora, se eu conseguir pegar o ALZR um pouco, com uma diferença um pouco maior, opa, vale a pena. Então, vou deixar alguma coisa lá próximo ao preço teto que, de repente, ele rabisca um pouco e ele sai de 127 a 125, ele sexta-feira, quinta-feira, acho que foi quinta-feira que ele caiu bem no final do pregão, e eu acho que caiu, deve ter caído, se não me engano, até abaixo desse preço. Então, você estaria dentro do conforto. Né? Porque todo mundo falou no dia seguinte, esticadão, né? Na sexta-feira, o esticadão do ALZR. Sim, mas ninguém viu a queda no dia anterior. Então, né? Então, nessa volatilidade, criam-se as oportunidades. E se você tem a cota lá, seja paciente, faça seu estudo e veja o que realmente vale ou não vale a pena deixar ali, tá? Então, isso aqui
É só para, vale ou não vale a pena deixar no broker, na plataforma, enfim, como ordem de compra. Isso aqui é só para mostrar para vocês como fazer, entendeu? Ah, Giovana, eu quero adaptar, eu não concordo com a retenção, eu não concordo com a inflação. Pessoal, vocês são livres, eu estou dizendo que o mercado mais ou menos entende como correto, né? Então, e aí, o que acontece se eu tiro, se eu diminuo o meu percentual da NTNB, se eu aumento o meu prêmio de risco, uma inflação, então agora nós vamos ver as relações que existem. O que impacta, então, aqueles 4 itens, NTNB, prêmio de risco, inflação ou retenção e o dividendo. A NTNB, a gente pega no site do Tesouro Direto, o prêmio de risco é uma questão pessoal, a inflação, né, a gente pega no Boletim Focus, e o dividendo, a gente, é uma questão pessoal, porque tu vai ver ali se teve recorrente, não recorrente, e aqui a gente consegue ver muito o trabalho do gestor. Mas o que acontece, então? Aqui está o nosso preço teto. Se a minha NTN aumenta, o meu preço teto cai. Agora, se a minha NTN, se o prêmio da NTN-NB cai, o meu preço teto aumenta. Por quê? Sempre a relação é qual? A relação tá no risco, né? Tá aí, tá no prêmio que está por trás de tudo isso. Então, aumentou a NTNB lá, ela saiu de 4,12, vou fazer um número bem esdrúxulo, foi para 5. Olha o quanto aumentou, olha o quanto diminuiu o meu preço teto. Né? 109 ao invés de 125. Então, aumenta aqui, cai aqui. Essa relação ela é para todos. Aumenta o prêmio de risco, cai o preço teto. Aumenta a inflação, cai o preço teto. E o que acontece exatamente no dividendo? Cai o dividendo, ou às vezes por conta de uma emissão, cai o preço teto. Essa é a relação inversa, né? E aqui, se tu aloca, né, depois dessa emissão, né, daí tu aumenta o dividendo, aí aumenta teu preço teto. Essa aqui é a única relação inversa, né, das demais. Se não, NTNB, prêmio de risco, inflação, sempre que aumentar vai cair, entendeu? Então, por quê? Tu mexe lá, cai aqui. Agora, a única coisa que a gente quer ver é o quê? É alocação, é aumento de dividendos, então, aí teu preço teto também aumenta. Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. A ideia de hoje era essa, tá? Apresentar aí para vocês os fatores, como fazer isso na sua planilha mensal, aonde procurar, né? E alguma questão de percepção em relação ao prêmio de risco dos fundos imobiliários. E também mostrar para vocês aquela relação de, eu aprendi que a alocação sempre no mais descontado, mas o mais descontado pode ficar mais descontado ainda no futuro, entendeu? Então, essa é a grande reflexão que o investidor, olhando com o seu conhecimento, deve perceber se isso é verdade ou não, se ela ainda pode ter uma desvalorização maior. E foi um pouco os números que eu mostrei aqui. Volto a dizer, não é nenhuma recomendação, por favor, aqui é só um estudo e para apresentar para vocês de uma forma didática como fazer isso. Deixem suas dúvidas e nos comentários aí do vídeo que eu vou responder à medida do possível, e eu espero ter contribuído para que vocês montem essa planilha e atualizem todo mês, porque basicamente é só entrar no site do Tesouro. O dividendo você vai ter, o prêmio de risco não vai mudar, a inflação, o boletim Focus ali, tu vai atualizar, mas ela vai gerar em 5, 6, alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, né? Gostaria que a inflação tivesse menor. E prêmio de risco, dividendos, inflação, faltou uma. A NTNB que você pega no site do Tesouro. Peguei aqui a cola porque estava me fugindo, é mais fácil. Então, esses 4 itens aí é que você compõe o seu valuation mensal, que vai te nortear para ver se um fundo imobiliário
está apto a ser comprado ou nada a fazer. E você, depois que fizer seu valuation, se você assina alguma casa de análise, compara com o seu analista preferido e vê o que, que ele acha. E se tiverem uma distorção muito grande, passa um e-mail para ele. Que você está que você tá considerando a NTN 2030, 2035, um prêmio de risco maior, um prêmio de risco menor, para que você, ou um fluxo de caixa, né, que é o dividendo, um pouco maior, um pouco menor, para dar essa distorção em relação ao preço teto, que porventura ele possa ter calculado e o que você calculou. Tá bem? Eu espero ter contribuído. Se você gostou do vídeo, deixa o like e deixa também nos comentários, além das suas dúvidas, o que mais que você gostaria que a gente apresentasse aqui.